Pessoal, como vocês podem ver, eu estou num cenário bem diferente do meu habitual, né, lá em Campinas. Eu já estou em São Paulo, comecei o semestre, então antes de qualquer coisa eu queria pedir desculpas caso esse vídeo esteja um pouquinho fora de foco ou se a iluminação não estiver tão perfeita. Eu tentei fazer o meu melhor, né, mas enfim, no vídeo de hoje, como vocês devem ter visto pelo título, eu vim fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Eu nem sei se eu nunca fiz um vídeo assim, mas que é um vídeo que basicamente eu vou conversar com vocês, né, e falar algumas coisas sobre a minha vida um pouquinho mais pessoal. Eu acho que nos vlogs eu trago um pouco disso, eu dou uma pincelada. Algumas coisas da minha vida eu tenho muito essa linha, eu acho que todo criador de conteúdo tem um pouquinho disso, de até que ponto eu gosto de expor a minha vida. A minha vida é muito simples, então eu exponho muita coisa dela com os meus vlogs e etc. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que eu não falo muito, tipo, principalmente aqui da faculdade, né? Eu acho que é uma coisa que me pedem muito no canal e não era uma coisa que eu falava muito até então, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu acho que se eu quero começar a fazer conteúdo de estudos, falar da faculdade um pouquinho assim mais profundamente, eu precisava desse vídeo de introdução. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho do avião, mas aqui em São Paulo é barulho pra toda hora, né, de carro, avião, etc. Então vamos ter que lidar com isso, senão eu nunca vou gravar. Mas, enfim, o que eu queria começar, assim, falar é que esse semestre, né, eu tive a minha primeira semana de aulas, hoje é um sábado, né, eu não sei se eu falei, e eu tive a minha primeira semana de aulas, e eu acabei essa semana muito animada, e isso era muito raro de acontecer, e aí eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho sobre isso, porque algumas pessoas que me acompanham aqui, eu deixo sempre na descrição, porque é uma pergunta frequente, me perguntam que curso eu faço, e eu faço comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Eu já estou no 6º semestre, e algumas pessoas já chegaram pra perguntar pra mim o que eu acho do curso, se eu gosto, etc. Como é o curso na USP, né, que eu faço na USP. E eu não me sentia confortável, e eu ainda não me sinto confortável em relação a algumas coisas a falar sobre isso. E aí eu vou explicar um pouquinho por quê. Se você me segue em outras redes sociais, né, tipo Twitter, Instagram, eu acho que mais o Twitter ainda, você sabe que a minha grande paixão da vida é o cinema, é o audiovisual. Eu gosto muito, eu acho que com o canal eu já consigo trazer um pouco disso, né, vocês, quem me acompanha sempre fala, eu gosto tanto dessas edições, e gente, é tipo o melhor elogio que eu poderia receber, porque a coisa que eu mais amo fazer é trabalhar com isso da edição, da montagem de vídeo, e meu sonho, assim, eu acho de princesa, pelo menos eu acho, né, Mayara de 21 anos, não sei se vai ser o sonho do resto da minha vida, mas eu acho que meu sonho era trabalhar com montagem de filme, séries e produções audiovisuais, né, mas não vou ir pra aí ainda. Enfim, a minha paixão é audiovisual, e aí você me pergunta, Mayara, se a sua paixão é audiovisual, por que você está fazendo faculdade de publicidade? E eu acho que eu preciso falar um pouco sobre isso, pra falar sobre todo o resto da minha faculdade, né? E assim, quando eu prestei o vestibular pra faculdade que eu queria fazer, eu tinha passado no ensino médio, eu não consegui passar direto, né, eu fiz o ensino médio e não consegui passar direto pra faculdade. Então o que eu fiz foi estudar mais um ano, e eu estudei em casa, e eu estudei por cursinho online, com materiais que eu comprava por fora, assim, tipo, coisa de banca, aquela guia do estudante, etc. E foi realmente muito ok, sabe, no sentido de estudos, eu consegui lidar muito bem com o estudo em casa. Foi difícil porque 2 anos seguintes foi em pandemia, então eu fiquei 3 anos estudando em casa praticamente. Mas o que aconteceu foi que nesse ano de vestibular, depois do ensino médio, que eu tava estudando em casa, chegou o meio do ano, que é quando mais ou menos a gente faz as inscrições para os vestibulares, e aí eu já tinha feito muito simulado e eu sabia que eu não passaria em audiovisual, né, aqui na USP. Eu tentei ainda em outros lugares, né, na Unicamp eu tentei mediologia, mas eu sabia que eu não passaria em audiovisual na USP, porque não batia os números, né, com a nota de corte do audiovisual. E o ano de vestibular foi um ano muito difícil pra mim psicologicamente. Eu fiquei com autoestima intelectual muito baixa, gente. Eu acho que isso reverberou pelos 2 últimos anos, sabe, em relação a isso. E por causa disso, eu não tava muito legal mentalmente, eu vi que eu não iria passar e eu pensei, se eu tentar esse ano e eu não passar, eu vou ter que estudar mais um ano pro vestibular. E eu não queria isso, eu sabia que não ia ser saudável pra mim naquele momento, não sei, agora eu tô começando a ficar mais aberta a essas possibilidades de, no futuro, talvez prestar um outro vestibular, não sei, né, mas também
não vou pensar sobre isso agora. Eu vou focar no agora, né? Mas o que acontece é que aí eu percebi que eu não iria passar, e aí eu fiz uma lista enorme de cursos que eu achei que eu conseguiria uma abertura pra trabalhar com audiovisual por esses cursos, né? E no final, o que eu escolhi foi a comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, né, aqui da USP. E que é a publicidade e propaganda, né, mas pra ser mais sucinta. E aí eu me passei, só que aí nos 2 primeiros anos, que foi os anos da pandemia, e nesse último semestre passado, desse ano, eu não gostei do meu curso. Porque assim, na verdade não é nem que eu não gostei, eu acho que eu poderia ter aproveitado até mais se eu não tivesse muito com aquele sentimento de tristeza de não ter cursado o que eu queria, que era o audiovisual, né? E aí eu fiquei muito deprimida, assim, nessa questão, por causa que eu não estava fazendo o curso que eu queria. Eu acho que muita gente passa por isso, e eu me sentia muito mal, eu me sentia muito aquela sensação de fracasso, e eu acho que só agora eu tô conseguindo lidar com isso, perceber que não, isso não tem nada a ver, gente. Foi só um vestibular que eu não passei por um tipo de prova específica, não significa que eu sou menos inteligente ou qualquer coisa do tipo, né? É só que... enfim, muitas questões. Mas aí foi muito difícil de lidar pra mim, e aí veio a pandemia. Eu acho que talvez se eu tivesse feito presencial esses 2 primeiros anos da faculdade, talvez eu também não teria me sentido assim, mas aí veio a pandemia, e aí veio também esse primeiro semestre pós-pandêmico, né, que gente, semestre passado eu estava muito assim deprimida em relação ao meu curso, eu estava muito insatisfeita com o meu curso, eu vinha pra aula muito chateada, e aí eu não produzia conteúdo sobre isso, porque eu acho que eu nunca produzo conteúdo quando eu não tô legal, sabe? Eu acho que o conteúdo não fica legal, então eu já tentei fazer, eu já descartei muito vídeo que eu fiz em épocas que eu não tava bem assim mentalmente, então, enfim, né, é isso. E aí, assim, algumas pessoas acabam me perguntando, né, desculpa se esse vídeo for meio assim, fluxo de consciência, porque eu não fiz um roteiro pra ele, eu só queria sentar e conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que se eu for produzir, como eu falei, mais conteúdo sobre a faculdade, eu precisava ter esse vídeo introdutório na minha jornada em relação à faculdade, né, porque algumas pessoas me perguntam sobre o curso de publicidade, e eu já respondi muita gente, talvez você seja uma dessas pessoas, e eu falei assim, eu não acho que eu sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque eu não gosto do meu curso, então, tipo, eu achava que as pessoas me perguntando sobre ele, talvez eu só traria uma visão negativa, e eu não quero acabar com os sonhos das pessoas que talvez amem fazer a faculdade de publicidade. Mas assim, o curso de publicidade aqui na USP, ele é bem duas caixinhas, né? A gente tem muito essa parte da comunicação social mesmo, a gente estuda muita linguística, a gente tem várias matérias sobre isso, e é bem teórico, e assim, eu amo, é uma coisa que eu amo. Eu sei que é meio complexo porque no mercado, em alguns sentidos, não é a parte que eles mais exigem, mas é exigido também você ter esse diferencial de você ter que entender a linguagem, né? Todas as linguagens, a linguagem da publicidade, a linguagem do audiovisual, a linguagem da literatura, todas essas linguagens para você conseguir ser um profissional melhor de publicidade, né? Trabalhar nesse ramo. A publicidade também é uma área muito assim genérica, você pode ir para vários caminhos, e eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas só depois, mais pra frente, quando eu for falar um pouquinho do audiovisual. Mas aí o que acontece é que, por causa disso, a gente tem essas aulas muito focadas em linguísticas, essa coisa mais teórica, e a gente tem essas coisas mais da publicidade em si, eu diria, sabe? A gente tem umas matérias de planejamento, de pesquisa, de mídia, que assim, é aquela coisa do professor faz a matéria, porque eu não esperava, mas semestre passado, a minha matéria favorita de tudo que eu fiz, eu até tinha pegado matéria do audiovisual, mas a minha favorita foi mídia, que assim, eu não vou tentar explicar o que é mídia aqui, gente, porque é muito complexo, mas a gente estuda como esses espaços, eu diria, mas esses suportes que a gente vai colocar a publicidade em si, né, tipo a propaganda. Então a gente estudou sobre o preço, o tipo de público que a gente tem que levar em consideração quando vai fazer uma campanha específica, pra colocar essa campanha vai no outdoor, essa campanha vai ser um comercial que vai passar na Globo, vai passar no YouTube, etc. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto, mas aí a gente estuda tudo isso, né, e eu já tô me perdendo aqui. E aí, tendo esses dois lados, eu acho que algumas pessoas gostam mais de um, gostam mais de outros, e eu acho que assim, mesmo a publicidade não sendo a coisa que eu queria ter feito desde o início, ela me deu a possibilidade de, com essas coisas, aprender muito
pra mim aplicar em outras partes da minha vida, né? Atualmente eu faço estágio de edição de vídeo, só que eu também sou meio social media na empresa que eu faço estágio, né? E lá essas coisas eu acabo aplicando, que eu aprendo da publicidade. No meu canal, eu acho que eu melhorei muito o jeito que eu lido com o meu canal, como eu crio conteúdo, como eu planejo meu conteúdo por causa da faculdade de publicidade. Então eu não acho que eu estou fazendo essa faculdade assim, tá sendo conhecimento jogado fora. Eu sou muito da ideia de que não existe conhecimento jogado fora, né? A gente sempre aprende as coisas e dá pra utilizar. Mas tudo isso pra falar que eu estou, desde o começo da minha faculdade, essa é a primeira vez que eu estou com expectativas para o semestre. E isso é muito novo pra mim, porque, como eu falei, eu não gostava do meu curso, né? Tipo, eu passei esses últimos semestres, esses últimos 5 semestres, assim, insatisfeita, e eu não ficava animada. Eu sempre, assim, como eu estudo na USP, então eu venho pra São Paulo pra estudar, e todo final de semana eu voltava pra Campinas, porque eu não me sentia bem, e, enfim, várias dessas questões. E eu não esperava que esse semestre eu ia me sentir um pouco melhor. Eu sei que ainda é a primeira semana, então isso pode mudar, e se eu não produzir mais vídeos sobre a faculdade, provavelmente é por isso, não sei, pode ser por outra coisa também, mas eu não me sentia motivada, né, em relação à faculdade e nem motivada a criar conteúdo sobre ela, apesar de gostar de estudar, né, vocês sabem, o Dark Academia, etc, eu gosto, eu me esforço de certa forma para muitas coisas da faculdade, mesmo não gostando das matérias que, tipo, eu acho horrorosas, eu tento ainda assim, horrorosas no sentido não que elas são ruins, mas que eu não tenho interesse, mas mesmo assim eu tento produzir, né, eu tento ser uma boa aluna, digamos, e tentar tirar alguma coisa dali. Mas esse semestre acabou minha primeira semana e eu fiquei muito feliz e muito motivada em relação ao meu curso. Então o que eu resolvi fazer foi fazer esse vídeo de expectativas, falar sobre as matérias que eu vou cursar esse semestre e comentar um pouco com vocês sobre isso. E eu não sei se isso é de interesse de muita gente, mas eu acho que sim. Eu fiz um vídeo de estudos, um vlog de estudos recente que teve 3.000 e poucas visualizações e eu não esperava, tipo, cresceu muito rápido. Então talvez seja do interesse de vocês saber um pouco mais sobre a minha faculdade e tal. Eu quero muito gravar vlogs de estudo esse semestre. No semestre passado eu ainda tava lidando com muita coisa pra gravar esse tipo de conteúdo, mas agora eu acho que eu tô bem melhor. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as matérias que eu vou cursar e o que eu espero delas, porque eu estou animada. De segunda-feira eu tenho 2 aulas. A primeira, gente, foi a única matéria que eu faltei essa semana, porque eu não consegui encontrar onde seria a minha aula. Então o professor mandou um e-mail falando que eu não fui a única pessoa, várias pessoas faltaram na aula porque não sabiam onde seria a aula, mas coisa de aluno, né, que eu poderia ter ido lá e perguntado, mas era de manhã, segunda de manhã, eu tinha voltado pra São Paulo no domingo, então eu decidi não ir. Mas eu já tenho coisas legais pra comentar, e essa é a matéria, a minha única optativa, que é a matéria fora da grade do meu curso, e sempre que eu consigo pegar uma matéria fora do meu curso, eu pego do quê? Do audiovisual, né, do prédio de cinema, rádio e TV aqui da USP, e eu peguei uma matéria esse semestre que chama Análise da Produção Audiovisual Contemporânea, então basicamente vai ser legal também, não só pela matéria em si, mas eu acho que vai ser legal porque eu vou conseguir aplicar, eu espero, esses conhecimentos que eu vou ter de análise de filmes nos vídeos do canal, quando eu trago vídeos sobre filmes e faço conteúdo sobre filmes. E aí a gente vai ter essa matéria de análise, né, eu vou ter, né, não é todo mundo, mas enfim, eu vou ter essa matéria de análise da produção audiovisual. E eu faltei, mas o professor já mandou uma atividade, gente, que é pra fazer uma lista com 15 filmes, 5 favoritos, não só filmes, tem que ser filmes, outros curtas, outros produtos de culturais, né, tipo HQ, etc. E aí é tipo 5 favoritos, 5 que eu já gostei, eu não sei, não entendi muito bem essa daqui, eu acho que é tipo aquela coisa que eu já achei que era muito bom e que eu não acho tão incrível mais, e 5 que eu acho, assim, execrável, sabe? Eu achei muito, assim, o adjetivo muito forte, né, mas é filmes que eu não gostei ou tem uma bronca com, tá, assim, lá na lista, mas eu achei interessante essa atividade, já me deixou animada pra próxima aula, segunda-feira eu já vou pra essa aula, não vou faltar dessa vez, então eu estou bem animada com essa matéria, espero que eu consiga, que seja uma boa matéria e eu consiga aprender muito pra conseguir aplicar isso depois por aqui, né. E na segunda-feira de noite eu tenho uma outra aula muito legal, que é Redação Publicitária 2. E aí vocês pensam, nossa, Mayra, você não gosta de publicidade porque a aula de redação é muito legal. Primeiro porque eu sempre gostei das aulas de redação dentro do curso de publicidade, porque é aquilo que eu falei da linguística, a gente estuda muito a linguagem da publicidade e a linguagem no geral, e eu acho isso fascinante, sabe? Eu acho que é interessante porque eu nunca me considerei muito como uma pessoa que fosse pra letras, porque eu não gosto da parte mais
técnica do português, da gramática, etc. Mas eu gosto muito de estudar a língua, a linguagem, a literatura, etc. E, gente, o meu professor é o João Anzelo Carrascosa. E eu fiquei, assim, chocada quando eu descobri isso, porque eu sabia que eu ia ter aula com o Carrascosa, algumas pessoas já tinham falado desse nome, mas eu nunca associei que esse mesmo Carrascosa era o autor, o Carrascosa, sabe? Que é o autor super famoso de literatura nacional. E eu tô muito animada quando eu, tipo, me toquei sobre isso. E, gente, ele passou atividades incríveis, ele passou uma leitura não ficção, mais focada na publicidade. Inclusive, eu queria ler o livro dele, que ele indicou, né? O professor sempre indica o livro dele. E ele indicou o livro dele, então eu queria ler, então eu tô vendo se eu consigo encontrar, porque eu não encontrei de jeito nenhum, ele falou que lançou esse ano, mas enfim. E a gente também vai fazer uma leitura de ficção, e vai ter que ter trabalho sobre essa leitura mais de não ficção e essa de ficção. E uma das indicações da leitura de ficção que ele deu foi aquele livro da Elana Ferrante, que é Amiga Genial. Tava esquecendo da tetralogia napolitana, e eu finalmente vou começar essa tetralogia agora e vou ler ele pra aula. Eu quero muito tentar fazer um vídeo focado em todo o meu processo de leitura e como eu vou trazer isso pro meu trabalho dessa matéria. Então, eu tô bem animada com essa matéria, gente. Eu tô muito assim, sabe? Vou ter aula com Carrascosa, eu espero que seja muito legal, não me decepcione. Mas a aula é de redação, então a gente vai estudar como construir bons textos, inclusive texto de ficção. E eu tô com um pouquinho de medo, porque eu não sou a pessoa que mais, assim, que ama escrever. Então tô com um pouquinho de receio dessa matéria. Eu não sei se eu sou tão boa em criar histórias fictícias. Eu acho que eu sou muito... Meu forte é muito mais no não ficção. Mas, enfim, tô animada pra essa matéria também. De terça-feira eu não tenho aula, ultimamente, nessa última semana eu aproveitei a minha terça pra ir no Sinusp, que inclusive, se você é de São Paulo, venha no Sinusp, gente, é gratuito e é um cinema assim que sempre tem mostras incríveis. Eu sou muito panfleteira do Sinusp, porque eu acho um trabalho muito legal mesmo. Então de terça-feira eu não tenho aula, então ou eu vou estar estudando, tá fazendo outras coisas, mas eu não vou pra aula. De quarta-feira eu tenho design e criação. Eu não tenho muitas coisas pra comentar sobre essa matéria, porque eu não sou aquela pessoa apaixonada pelo design. Eu sei que é uma coisa que interessa muito a muita gente, e eu não sei, assim, se é porque, assim, no quinto semestre eu tive aula de design e eu não curti muito. E eu acho que isso veio um pouquinho da didática ali que tava, do professor que deu essa matéria, não bati muito com a didática dele, não curti muito a aula. Então eu não sei o que esperar muito da matéria de design desse semestre. A gente vai ter que fazer uma campanha de semana de recepção de calouros. Então, assim, não tô muito animada. Eu acho que é a matéria que eu tô menos animada desse semestre, essa matéria de design, né? E eu sei que é muito, assim, chocante, porque eu sei que também muita gente gosta do design e vem pra publicidade pensando no design. Tem muita gente na minha sala que trabalha com design, faz estágio na área, gente que também é efetivada, etc. Então, enfim, mas não é a minha área favorita dentro da publicidade, ou dentro das profissões no geral. De quinta-feira eu tenho 2 aulas. Uma delas foi muito engraçado, porque não tem muito a ver comigo, eu diria, mas eu gostei muito, que é a aula de estudo do comportamento do consumidor. E por que ela não tem muito a ver comigo? Porque o professor que vai dar essa matéria, ele vai trazer ela por uma perspectiva muito empreendedora, digamos assim, uma coisa meio a rede social, sabe? O filme do Facebook, é meio essa vibe que eu me senti na aula. A gente vai estudar um pouco sobre data science, né? Como essas coisas mais dos dados, dos algoritmos, etc. Eu acho que é aplicado dentro para entender o comportamento dos consumidores e etc. Então eu achei muito interessante, mas é muito fora, assim, eu acho, do que geralmente eu gosto. Não sei se o meu interesse por essa matéria vai se manter, mas na aula de apresentação foi muito legal. A gente vai ter que fazer o trabalho, é meio tipo uma ideia empreendedora, ter uns insights empreendedores, fazer entrevistas com pessoas sobre algum tema e depois eu acho que tentar solucionar. Não sei se essa vai ser uma matéria que eu vou trazer muito pro meu canal e pra outros lugares, mas, né, como eu tô fazendo esse vídeo comentando sobre todas as minhas matérias, eu resolvi comentar sobre ela. Nesse mesmo dia eu vou ter administração e publicidade, e esse nome, assim, eu já fiquei assim, ai meu Deus, vou odiar essa matéria, mas eu acho que eu não vou não, porque um dos primeiros trabalhos que a gente vai ter que fazer vai ser com base numa leitura daquele autor, que eu esqueci o nome agora, mas que escreveu Sociedade do Cansaço. Ele é super famoso e a gente vai ter que ler um dos livros dele e fazer um trabalho sobre isso, então eu achei interessante. Eu não entendi muito bem ainda para que linha tem que seguir esse trabalho com base nesse livro, mas ainda assim é uma temática interessante. Não sei
o que eu vou achar dessa matéria ainda, mas eu tô animada e é uma surpresa, porque eu geralmente não fico muito animada pra esse tipo de matéria, uma matéria chamada Administração em Publicidade, que não é muito a minha vibe, sabe? Mas enfim, e aí a gente chega na sexta-feira, que foi a matéria que brilhou os meus olhos dentro desse semestre. Como eu não fui na matéria de audiovisual da manhã, eu não sei se vai ser a minha favorita, né, que vai mais me deixar animada, mas essa de sexta-feira foi assim, gente, eu saí da aula super feliz, que é a matéria de produção audiovisual em comunicação digital. Eu acho que é esse o nome da matéria, vou colocar aqui se não for, mas gente, quando eu escolhi o curso de publicidade, uma das coisas que fez, assim, eu olhei a grade de vários cursos quando eu percebi assim, não vou passar em audiovisual, então eu olhei a grade de vários cursos, né, pra decidir o que eu queria fazer, e essa matéria foi uma das coisas principais pra me escolher a faculdade de publicidade. Então, saber que ela, depois dessa primeira aula que eu tive, e eu saber que ela realmente é uma aula que é o que eu esperava dela, eu tô muito animada realmente pra essa aula, e assim, o meu professor é incrível também, pela essa primeira aula, né, ele é professor de cinema também, e pelo que eu vi a gente vai estudar muito sobre o audiovisual, a produção audiovisual e a importância dele na comunicação hoje em dia, e a gente vai estudar muito sobre montagem pelo cronograma, né, montagem, esse processo da edição, etc. Eu acho que eu comentei no começo do vídeo, já tô me perdendo aqui, né, no que eu falei, porque eu falei muita coisa nesse vídeo, mas a gente vai estudar muita coisa sobre cinema. Foi o que eu entendi, gente. A primeira aula a gente já começou vendo o filme do Werner Herzog no MUBI, sabe? Então, tipo, eu fiquei muito animada, realmente, tô muito animada pra essa matéria. E, enfim, eu terminei essa semana muito animada com a faculdade, e isso não acontecia desde nunca. Desde o primeiro semestre eu não terminei uma primeira semana de aulas tão animada para as próximas aulas, né, para o semestre. Então eu queria compartilhar isso com vocês, até porque eu não li nada essa semana, e aí eu não sei como vai ser o meu ritmo de leitura durante esse semestre. Eu quero realmente conseguir tirar o máximo que eu conseguir desse semestre da faculdade, então talvez eu vou estar fazendo mais leituras focadas na faculdade, e eu quero saber se são coisas que vocês teriam interesse em ver, porque eu acho que vai ser interessante se eu fazer esse tipo de conteúdo aqui, mas eu sei que muita gente tá aqui pelos vídeos de livros, e eu não tô dizendo que eles vão acabar, viu, gente? Eu vou continuar lendo, eu só preciso organizar pra mim colocar um ritmo de leitura, porque eu tava tão animada essa semana, também com essa coisa do cinema, do audiovisual, que eu não li e eu só fiquei indo no Cinusp, né, que é o cinema da USP. Vi vários filmes lá essa semana, uns 5 filmes. 5 filmes? Eu acho que foi uns 5 que eu vi, porque 2 eram curtas. E, enfim, eu acho que eu tenho que aproveitar esses momentos mesmo. Se fosse outra pessoa, eu falaria assim, não, gente, aproveita esse momento e eu vou poder ler e criar conteúdo sobre isso a qualquer outro momento da minha vida, né? A faculdade, meu 6º semestre de faculdade na USP é só agora. Então é isso, eu não sei se esse vídeo foi legal, eu espero que sim. Eu fiz enquanto tomava um cafezinho, não mostrei muito eu tomando café, porque eu acho estranho quando mostra realmente tomando, mas eu estava tomando um cafezinho aqui, então eu espero que vocês tenham gostado. Me contem mais sobre o que vocês tiraram desse vídeo, se vocês fazem outras faculdades, se vocês gostam dos seus cursos, se não gostam, se você achou esse vídeo porque você queria fazer publicidade na USP e agora você está animado ou não. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Uhum.